Thank you, Sister Thompson, and thanks to the remarkable women of this church. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, my Easter season message today minha mensagem de Páscoa hoje is intended for everyone, é para todos, but it's directed in a special way mas especialmente who are alone, para aqueles que estão sós feel alone, ou que se sentem solitários, ou mais ainda, para os que se sentem abandonados. might include those Entre esses, talvez estejam os que anseiam por casar-se, spouse but lost that spouse, os que perderam o cônjuge those who have lost or have never been blessed with children. e aqueles que perderam os filhos ou nunca os tiveram. Embraces wives, Nossa empatia inclui a esposa abandonada pelo marido, wives have simply walked o marido cuja esposa o deixou, children, e filhos privados da companhia do pai ou da mãe ou de ambos. Nesse grupo, podemos encontrar o soldado que está longe de casa, o missionário no início da missão que sente muita saudade, ou o pai que, desempregado, teme que o medo em seus olhos transpareça a família. Em resumo, pode incluir qualquer um de nós, em diferentes épocas da vida. A todos esses, falo a respeito da mais solitária jornada já feita e das bênçãos infinitas que ela proporcionou a toda a família humana. Falo da obra solitária do Salvador, que suportou sozinho o fardo da nossa salvação. Com propriedade, ele diria: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Como observou o presidente Uchtdorf agora há pouco, sabemos pelas Escrituras que a chegada messiânica de Jesus a Jerusalém, no domingo anterior à Páscoa, um dia equivalente ao que celebramos hoje, foi um grande movimento público. Mas o ímpeto de continuar a viver com ele logo começaria a se abater. Logo, Jesus seria acusado ante os líderes israelitas da época, primeiro Anás, o antigo sumo sacerdote, e depois Caifás, o novo sumo sacerdote. Em seu apressado julgamento, esses homens e seus conselhos proferiram o rápido e irado veredicto. Para que precisamos ainda de testemunhas? Vociferaram. É réu digno de morte. E assim, ele foi levado à frente dos estrangeiros que governavam o país. Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, interrogou-o uma vez, e Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, fez isso 2 vezes, declarando na segunda à multidão: examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Em seguida, num ato tão inconsequente quanto ilógico, Pilatos mandou açoitar a Jesus e entregou-o para ser crucificado. As mãos de Pilatos, recém-lavadas, nunca estiveram tão manchadas e tão sujas. Essa rejeição eclesiástica e política tornou-se ainda mais pessoal quando o povaréu nas ruas também se voltou contra Jesus. Uma das ironias da história é que estava na prisão com Jesus outro prisioneiro, Barrabás, um revolucionário, um assassino. Barrabás é um nome ou título em aramaico que significa filho do pai. O espírito da Páscoa dava a Pilatos o direito de libertar um prisioneiro. E ele indagou ao povo: qual desses dois quereis vós que eu solte? E disseram-lhe: Barrabás. Dessa forma, um filho do pai, ímpio, foi libertado, enquanto o verdadeiro Filho divino de seu Pai Celestial era condenado à morte na cruz. Esse foi também um momento revelador entre aqueles que conheciam Jesus mais pessoalmente. O personagem mais difícil de compreender nesse grupo era Judas Iscariotes.
Sabemos que o plano divino exigia que Jesus fosse crucificado, mas é doloroso pensar que uma de suas testemunhas especiais, que se sentara a seus pés, ouvira orar, vira-o curar e sentir a sua presença, pudesse traí-lo e tudo o que ele era por 30 peças de prata. Nunca na história do mundo tão pouco dinheiro comprou tanta infâmia. Não somos os juízes do destino de Judas, mas Jesus disse a respeito de seu traidor: bom seria se não houvera nascido. Sem dúvida, outros, dentre os que acreditavam, também tiveram momentos difíceis. Após a última ceia, Jesus deixou Pedro, Tiago e João esperando, enquanto ele adentrava o jardim do Getsemane sozinho. Prostrado sobre o rosto em oração, cheio de tristeza até a morte, diz o registro, que seu suor exudava como grandes gotas de sangue, enquanto ele rogava ao Pai que passasse dele aquela taça esmagadora e brutal. Mas é claro, isso não podia acontecer. Ao retornar aos discípulos após essa angustiosa prece, encontrou-os dormindo, o que o levou a perguntar: então, nem uma hora pudesse velar comigo? E assim aconteceu 2 outras vezes, até que, ao retornar pela 3ª vez, ele, compassivo, disse: dormi agora, repousai. Though there would be no rest for Embora him. não houvesse qualquer descanso para ele. Momentos depois, após a prisão e o julgamento de Jesus, Pedro, acusado de conhecer Jesus e de ser um de seus confidentes, nega essa acusação, não uma, mas 3 vezes. Não sabemos tudo o que aconteceu então. Nem sabemos que conselhos de segurança o Salvador teria dado a seus apóstolos em particular. Mas sabemos que Jesus tinha consciência de que nem mesmo aqueles discípulos preciosos estariam ao seu lado no final. E ele avisara Pedro sobre isso. Depois, quando o galo cantou, o Senhor virou-se para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Assim, por determinação divina, o grupo de apoio em torno de Jesus fica cada vez menor, ampliando o significado do curto versículo de Mateus. Todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Pedro ficou perto o suficiente para ser reconhecido e confrontado. João ficou ao pé da cruz com a mãe de Jesus. De maneira especial e contínua, as abençoadas mulheres da vida do Salvador permaneceram tão próximas a ele quanto possível. Porém, essencialmente, sua jornada solitária de volta a seu Pai continuou sem consolo ou companhia. Falo agora com cautela, até com reverência, sobre aquele que pode ter sido o mais difícil momento em toda essa solitária jornada até a expiação. Falo daqueles momentos finais, para os quais Jesus deve ter sido preparado física e intelectualmente, mas que talvez ele não tenha totalmente pressentido emocional e espiritualmente. Aquela descida até o paralisante desespero da retirada divina, no qual ele chama em solidão final.
Deus meu, God, Deus meu, why hast thou por que me desamparaste? the loss of mortal support he had anticipated? A perda do apoio mortal ele havia pressentido, Apparently mas sem dúvida comprehended this. não havia compreendido Had he este. not said to his disciples, Não havia ele dito aos discípulos: Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. And yet, Mas não estou só, porque o Pai está because the comigo. Father is with me. The Father hath not left me O alone. Pai não me tem deixado só, I do always those porque eu things faço sempre that please him, o que lhe agrada. with all the conviction of my soul. Com toda a convicção de minha alma, testifico que ele agradou ao Pai perfeitamente e que o Pai perfeito não abandonou seu Filho naquela hora. De fato, é minha crença pessoal que em todo o ministério mortal de Cristo, o Pai talvez nunca estivesse mais próximo de seu Filho do que nesses agonizantes momentos finais de sofrimento. No entanto, para que o supremo sacrifício de seu Filho fosse tão completo quanto foi solitário, o Pai retirou de Jesus, por um breve momento, o conforto de seu espírito, o apoio de sua presença pessoal. Era necessário. De fato, era primordial para o significado da expiação que esse Jesus, Filho perfeito, que nunca falara nem fizera mal, que não tocara em nada imundo, precisasse saber como o resto da humanidade, como nós, nos sentiríamos quando cometêssemos tais pecados. Para que sua expiação fosse infinita e eterna, ele teve de sentir como era sofrer, não somente a morte física, mas também a morte espiritual. Sentir como era ter o Divino Espírito retirado dele, deixando numa solidão total, abjeta e desesperadora. Mas Jesus perseverou. Ele prosseguiu com firmeza. A bondade existente nele permitiu que a fé triunfasse, mesmo em condições de completa agonia. A confiança pela qual viveu lhe dizia que, apesar de seus sentimentos, a compaixão divina nunca está ausente, que Deus sempre é fiel, que Ele nunca foge e nem falha. Quando o último denário foi finalmente pago, quando a determinação de Cristo de ser fiel era tão óbvia quanto absolutamente invencível, então, finalmente, de modo misericordioso, tudo foi consumado. Contra todas as probabilidades e sem ninguém para ajudá-lo e sustê-lo, Jesus de Nazaré, o Filho vivo do Deus vivente, restaurou a vida física, onde a morte havia dominado, e trouxe alegre redenção espiritual, para onde havia treva infernal e desespero. Com fé no Deus que ele sabia estar presente, ele pôde dizer em triunfo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos e irmãs, um dos grandes consolos desta época de Páscoa é que, por ter Jesus trilhado esse caminho tão longo e solitário, completamente sozinho, nós não temos de fazer isso. Sua jornada solitária proporcionou-nos uma grande companhia para nossa
curta versão da trilha. O misericordioso carinho de nosso Pai Celestial, a fiel companhia de seu amado Filho, o consumado dom do Espírito Santo, anjos do céu, familiares nos dois lados do véu, profetas e apóstolos, professores, líderes e amigos, todos esses e muitos outros nos foram dados por companhia durante nossa jornada mortal, graças à expiação de Jesus Cristo e à restauração do seu Evangelho. Proclamada do cume do Calvário, soa a verdade que afirma que nunca estaremos sós ou desassistidos, mesmo que às vezes nos sintamos assim. Em verdade, o Redentor de todos nós disse: não vos deixarei órfãos. Meu Pai e eu voltaremos para vós e faremos morada em vós. Rogo ainda, nesta época da Páscoa, que as cenas do sacrifício solitário de Cristo, entrelaçadas com momentos de negação, abandono e pelo menos uma vez de inequívoca traição, nunca precisem ser reencenadas por nós. Uma vez, ele caminhou sozinho. Rogo para que ele nunca tenha de confrontar o pecado sem nossa ajuda e auxílio. Que nunca mais encontre espectadores insensíveis quando ele olhar para vocês e para mim ao longo de sua via dolorosa nos dias atuais. Ao aproximar-se esta Semana Santa, a Quinta-feira Santa com o Cordeiro Pascal, a Sexta-feira da Expiação e da Cruz, o Domingo da Ressurreição com sua tumba vazia, declaremo-nos mais decisivamente discípulos do Senhor Jesus Cristo, não em palavras, não apenas em tempos amenos, mas em atos, em coragem e em fé. Inclusive quando a trilha for solitária e quando a cruz for difícil de suportar. Nesta semana de Páscoa e sempre, que estejamos ao lado de Jesus Cristo, em todos os momentos, e em todas as coisas, e em todos os lugares em que nos encontremos, mesmo até a morte. Porque seguramente foi dessa maneira que Ele nos defendeu, sim, até a morte, até quando teve de ficar inteiramente só. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.